Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, o texto dessa manhã encontra-se em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Que diz assim: vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir. Vou retomar aqui a leitura. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer indício e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Amém. Tiago, irmãos e irmãs, ele tem uma escrita muito direta. Ele bebe muito na fonte dos provérbios, dos textos de sabedoria do povo de Israel, e ele retoma muito dessa sabedoria do povo de Israel para fazer a sua reflexão. Uma palavra firme, direta, que nos convoca à conversão, que nos convoca a uma vida responsável com a palavra de Deus. E Tiago começa, o ponto que destaco aqui nesse início do texto de Tiago, é que ele diz: vocês já sabem, meus irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar. Prontidão para ouvir, seja pronto para ouvir. Ouvir, escutar, nem sempre é tão fácil quanto parece. Quando se fala em ouvir e escutar, às vezes parece algo óbvio, simples, que todo mundo faz e que nós costumamos fazer sem maior dificuldade. Mas Tiago chama a atenção, porque se nós refletirmos um pouco mais, ouvir e escutar não é tão simples assim. E nós não costumamos ouvir, escutar com a devida atenção, de uma maneira cotidiana. Muitas vezes nós estamos muito mais prontos para falar. Muitas vezes se pensa evangelização como falar. Muitas vezes se pensa nas nossas relações com as pessoas, seja na família, no trabalho, onde quer que seja, na escola,
com esse lugar do falar como prioridade. Na escola, inclusive, quando se fala participação do aluno, né, é aquele que fala. Muitas vezes se avalia a participação do aluno como aquele que fala mais. O lugar do poder é o lugar da palavra. Muitas vezes se diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma fala que não condiz com os ensinamentos de Jesus. Mas a palavra é o lugar daquele que manda, a escuta é o lugar daquele que obedece. Então, muitas vezes nós privilegiamos o falar e subestimamos o ouvir. Bonhoeffer, teólogo luterano, que participou da resistência ao nazismo, foi morto por isso no contexto da Alemanha, ali em torno da Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que o primeiro serviço que um cristão deve oferecer e deve praticar é a escuta. Ele fala de 4 serviços essenciais para o cristão. O primeiro é a escuta. O segundo é a solicitude, é estar disponível para servir. O terceiro é suportar o irmão, porque ele diz que assim como Jesus suportou a cruz e foi até o fim e ressuscitou, muitas vezes nós precisamos suportar o irmão, tanto no sentido de suportar, ser suporte, ajudar, ser solidário, apoiar, como no sentido de suportar mesmo nos espinhos que o irmão tem, nas nossas dificuldades de relação com o irmão, nas nossas incompatibilidades, e que maneira ele diz, é preciso suportar o irmão. Não há comunhão sem suportar o irmão e a irmã. É certo que cada qual precisa buscar mudar, buscar conviver de uma maneira respeitosa, de uma maneira fraterna. Mas não nos enganemos, irmãos e irmãs, nas nossas convivências, às vezes nós temos que suportar o irmão. Suportar no sentido de ter paciência com a impaciência do irmão. Ter paciência, às vezes, com um gesto às vezes, ríspido, um gesto, às vezes, inconveniente. E, às vezes, nós precisamos suportar o irmão e não romper a nossa comunhão por isso. Dar tempo para que o irmão possa se transformar e também nos transformar. E o 4º serviço que diz Bonhoeffer é anunciar a palavra. Então veja, ele diz que antes inclusive de falar de uma forma coerente, convincente, pertinente, nós precisamos escutar. Quem não souber escutar o irmão, não saberá lhe dar a palavra que ele precisa. Quem não souber ter paciência para ouvir o irmão, não encontrará sabedoria para aconselhar de uma maneira pertinente esse irmão. E Bonhoeffer diz mais: quem não tiver paciência para ouvir o seu irmão, na verdade não tem paciência para ouvir a Deus. Lembrando aquela velha lição: se você não ama o seu irmão que você vê, você não terá condição de amar a Deus se você não vê. Isso serve para a escuta. Se nós não temos paciência, compaixão, compreensão para ouvir o nosso irmão, pode ter certeza, irmãos e irmãs, nós temos dificuldade para ouvir a Deus. Então sejam prontos para ouvir, lento para falar. Tem um dito popular que diz que a palavra falada vale prata, a palavra escutada vale ouro. E também se tem que dizer que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, porque nós somos convidados até pelo nosso povo para ouvir mais do que falar. Porque quanto mais nós ouvirmos com paciência, com empatia, com dedicação e compaixão, melhor teremos condição de compreender o nosso irmão e assim ajudá-lo e assim amá-lo. Sejam prontos para ouvir. E prossegue Tiago, lembrando da lição de Bonhoeffer: se eu não consigo ter paciência e amorosidade para ouvir o meu irmão, eu não terei paciência e amorosidade para ouvir a Deus. E é o que Tiago vai avançar quando ele diz: deixe de lado qualquer indício, sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. É preciso ouvir o irmão com atenção, com empatia, não só com simpatia, porque é muito fácil ouvir o irmão quando nós pensamos parecido, quando o irmão tem um gosto parecido com o meu,
tem interesses comuns, mas quando o irmão pensa diferente, quando o irmão não se posiciona do jeito que eu gostaria que ele se posicionasse, quando o irmão me traz uma crítica e me incomoda, claro, é importante buscar sempre fazer a crítica construtiva, mas quando o irmão fala mais do que eu gostaria que ele falasse, aí já não basta a simpatia, é preciso a empatia, é preciso se colocar no lugar do outro, o que não é fácil, por isso que é preciso ter prontidão para ouvir. A escuta empática é diferente da simpática. A escuta simpática é ouvir quem a gente gosta, quem pensa como a gente, mas a empática é aquela que precisa se colocar no lugar do outro, e ter paciência com o outro, compreender o outro. E é isso que Tiago nos chama, também chamando a ouvir com docilidade a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus, irmãos e irmãs, nós precisamos estar de coração aberto, ouvidos abertos, mente aberta, corações abertos para acolher o outro e acolher a outra. Docilidade para ouvir a palavra de Deus, paciência para ouvir a palavra de Deus e deixar que ela não só entre com o nosso ouvido e não saia pelo outro, mas alcance o nosso coração, alcance as nossas entranhas e nos transforme profundamente. É preciso degustar a palavra de Deus, é preciso deixar que essa palavra vá ao âmago do nosso ser, para que ela nos transforme, para que ela ilumine as nossas sombras, para que ela nos revele a nós mesmos quem nós somos, inclusive aquilo que em nós não é tão bonitinho assim, aquilo que em nós é sombrio, aquilo que em nós é pecado, aquilo que em nós é contradição, é falha, é incoerência com a palavra. Nós precisamos nos deixar abrir para que a palavra chegue lá onde há sombras, para que a palavra nos revele a nós quem verdadeiramente somos, e que reconhecendo que nós somos também sombra, que nós somos também pessoas inclinadas ao mal muitas vezes, que nós somos pessoas que sentem inveja, ciúme, pessoas que podem se irar, como diz o texto, sentir raiva, sentir ódio. Todos nós estamos suscetíveis a tudo isso, a sermos egoístas, a querermos que o nosso interesse prevaleça, a olharmos só para o nosso umbigo. A palavra de Deus precisa chegar lá, meus irmãos, precisa chegar aí, para que diante de nós mesmos, iluminados pela palavra de Deus, nós possamos reconhecer aquilo que precisamos mudar e nos colocar nas mãos de Deus, para que a palavra não só nos mostre verdadeiramente quem somos, mas nos transforme. Quando sou fraco é que sou forte, porque quando sou fraco é Jesus quem me sustenta, transforma e me guia. Miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal este que pratico. Quando nós nos permitimos iluminar pela palavra de Deus e reconhecer que nós somos profundamente, inclusive aquilo que em nós é mal, aí sim a palavra pode nos transformar. Aí sim nós estamos escutando profundamente, acolhendo com docilidade a palavra de Deus, palavra que nos transforma, palavra que nos guia pelo caminho da vida e da salvação. E ouvindo assim a palavra, com docilidade, com abertura de coração, é que seremos, como diz Tiago, não só ouvintes. Porque quando nós abrimos o nosso coração para a palavra, nós não somos só ouvintes. Nós não somos aqueles que apenas escutam a palavra, mas aqueles e aquelas que são incomodados por essa palavra, transformados por essa palavra de tal maneira que nos tornamos praticantes desta palavra. É o segundo alerta que Tiago faz com muita coragem, com muita sinceridade para nós. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que se observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Imagine se eu fosse agora olhar no espelho e visse o meu rosto quando eu tinha 3 meses de idade. Eu não ia me reconhecer. Nós não iríamos nos reconhecer. Para nós nos reconhecermos,
nós precisamos ouvir a palavra e praticá-la. Esse é o convite que Deus tem para nós, que nós abracemos a palavra e não sejamos só ouvintes. E Ele vai dizer, ouvintes distraídos. Não, Deus não quer de nós que nós nos reunamos todo domingo para ouvir a palavra e que sejamos ouvintes distraídos, ouvintes sonolentos, ouvintes desatentos. Não, Ele quer que nós sejamos ouvintes da palavra para que, ouvindo com responsabilidade, com amor, levando a sério essa palavra, se comprometendo com essa palavra, que nós possamos ser praticantes dessa palavra, que nós possamos levar essa palavra para o nosso dia a dia, lá onde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos, praticantes da palavra de Deus. Esse é o sentido, irmãos e irmãs, de nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus. Esse é o sentido de lermos as Escrituras, acolher a palavra de Deus para que ela seja força de salvação em nós, para que ela seja uma força transformadora nas nossas vidas, e que assim nós possamos viver de acordo com essa palavra, e que assim nós possamos comunicar com o testemunho da nossa vida essa palavra que transforma, essa palavra que nos orienta ao amor, à compaixão, à solidariedade, à libertação, à cura, à salvação em Cristo Jesus. E Tiago também vai dar uma recomendação importante sobre a nossa prática cotidiana, quando ele diz: se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale de nada. Controlar a língua. Tiago começou falando da importância do ouvir, estar pronto para ouvir o próximo, ouvir a palavra e praticar essa palavra. E ele também chama a atenção que nós precisamos estar atentos à nossa língua, à nossa fala, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a palavra destrói, a palavra divide, a palavra fere. E Tiago nos chama a ter muito cuidado com o uso da palavra que fazemos. Ele, bebendo das fontes dos provérbios, nos faz lembrar de Provérbios 10, 19, que diz assim: quem muito fala acaba ofendendo, a pessoa prudente põe freio na boca. Tiago bebe muito das fontes dos provérbios. Mais adiante, em Provérbios 11, 13, Provérbios 11, 13 diz assim: quem fala demais espalha segredos, o homem de confiança mantém a discrição. Sabedoria de Provérbios que ressoa em Tiago. Em Provérbios 12, 18, diz assim: há quem use a língua como espada, mas a língua dos sábios produz cura. Saber usar a palavra, usá-la para curar e não para adoecer as pessoas que estão ao nosso redor. E em Provérbios 13, 3 diz assim: quem vigia a própria boca conserva a vida, quem solta a língua caminha para a ruína. Então, irmãos e irmãs, nessa prática da palavra inclui o saber falar, o saber usar a nossa língua, o saber usar o nosso dizer, para que a nossa palavra não seja uma palavra que adoece, para que a nossa palavra não seja uma palavra que oprime, para que a nossa palavra não seja uma palavra que ofende, que divide, mas que pelo contrário possa servir para curar, possa servir para consolar, possa servir para encorajar, possa servir para comunicar Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa palavra sirva para comunicar o amor de Jesus a quem estiver ao nosso redor. Amor que transforma todas as coisas, que liberta e que salva. Lembrando também o que diz em Provérbios 15, 1:
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Que a nossa palavra seja sábia, que a nossa escuta seja sábia, que a nossa palavra não seja reativa, não seja reativa a um gesto precipitado, violento, mas seja compreensiva e possa devolver o mal com o bem. E possa devolver o mal com o bem. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. É para isso que Deus nos chama, a colocar a nossa palavra e a nossa vida como construtores de pontes onde o amor vai e vem. E por fim, Tiago vai dizer: religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Tiago, muito direto, vai dizer que existe uma prioridade na nossa vida espiritual em Jesus Cristo. E a prioridade, diz Tiago, é socorrer os órfãos e as viúvas em aflição. Lembrando que órfãos e viúvas representam os grupos vulneráveis, as pessoas que vivem em situação de fragilidade, de sofrimento. Órfãos e viúvas representavam essas pessoas no tempo de Jesus. E desde muito antes, desde o Antigo Testamento, órfãos e viúvas eram aquelas pessoas mais frágeis, mais sofredoras, mais expostas às necessidades e sofrimentos. E o que vai dizer Tiago? Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Esse é o centro da espiritualidade cristã, irmãos. Ser sensível às pessoas que sofrem, ser sensível às pessoas que passam por aflição, as pessoas que sofrem com a pobreza, que hoje em dia sofrem com a ansiedade, com a depressão, com a solidão, que sofrem com a violência que está em nosso mundo, que sofrem com as suas carências emocionais e espirituais. O centro da nossa missão pessoal enquanto igreja é estar atento às pessoas aflitas, sensíveis à aflição das pessoas, e estarmos dispostos e disponíveis a socorrer essas pessoas, a partilharmos o pão, a partilharmos a paz de Jesus, a partilharmos o cuidado, a compaixão solidária, a atenção, a escuta, o abraço. Esse é o centro da nossa espiritualidade. Tornar concreto o amor de Jesus, concretizar o amor de Jesus através de ações compassivas. É o chamado principal da nossa espiritualidade: socorrer as pessoas em aflição e nos mantermos longe da corrupção do mundo, rejeitarmos as várias formas de corrupção que estão aí colocadas no nosso mundo, em forma de mentira, em forma de suborno, em forma de roubo, em tantas formas de maldade e pecado. Socorrer as pessoas aflitas e nos mantermos distantes da corrupção do mundo. Esse é o centro do chamado de Jesus, e que Tiago traduz aqui de uma forma muito direta. Então, irmãos e irmãs, que possamos nos alimentar dessa palavra, ouvirmos com docilidade, com abertura de coração, a palavra que vem de Deus, e assim também estarmos disponíveis para ouvir o nosso próximo, porque se não escutamos o nosso próximo, teremos muita dificuldade de ouvir verdadeiramente o nosso Deus. E ouvindo a palavra de Deus, não sermos apenas ouvintes distraídos, mas praticantes da sua palavra, lembrando sempre que o centro do praticar essa palavra é socorrer as pessoas aflitas e rejeitarmos toda forma de corrupção que está no nosso mundo. Que assim o nosso bondoso e gracioso Deus nos ajude. Amém.